E hoje, para falar um pouquinho sobre essa profissão, sobre o corretor de imóveis, nós convidamos o Everaldo, da Remax AJ2 Imóveis, que vai bater um papo conosco. Bom dia, Everaldo. Seja bem-vindo. Obrigado. É muito importante essa data para a nossa profissão. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Prazer estar aqui com vocês. E uma parceria bacana em nosso trabalho. Vamos lá. Everaldo, então, para a gente saber um pouquinho mais sobre a profissão corretor de imóveis. Muitos ouvem falar, corretor de imóveis, corretor, mas o que o corretor faz exatamente no dia a dia? Bom, pelo menos lá no nosso escritório, a gente interpreta o corretor como um intermediador de imóveis. Numa negociação, né? Ele não é vendedor, ele é um intermediador. O trabalho dele é mostrar ao proprietário vendedor para o cliente comprador as necessidades de se realizar aquela negociação. Então a gente chega num comum acordo entre valores. Porque o mercado, o mercado imobiliário não tem uma tabela de preço, né? Então, que nem uma tabela FIPE, por exemplo. Então o corretor ele tem que ter uma sensibilidade de descobrir a necessidade do vendedor e a condição do comprador para que os dois se entendam ali na negociação, que fique bom para todos, onde todos ganham. Essa é a nossa visibilidade de trabalho. E nisso tudo envolve vários fatores, né? Localização, o estado do imóvel. Sim, nós trabalhamos com 3 frentes para você vender um imóvel. O trabalho e a dedicação do corretor, que é muito importante, porque não é você colocar uma placa lá e deixar ela no mercado, não. O trabalho do nosso escritório da Remax, a gente faz um estudo antes para o proprietário, explicando para ele por que o imóvel dele tem aquele valor. Porque vários imóveis naquela região foi vendido por aquele valor. Então o próprio proprietário chega na condição e fala, então já entendi. Meu imóvel vale isso. Exatamente. Nós não botamos preço no imóvel do proprietário. A gente mostra para ele e ele mesmo acaba chegando num consenso. Um segundo fator. Isso já no caso da avaliação, é isso? Da avaliação para poder chegar na venda, né, Marquinhos? O segundo fator é exatamente a localização, muito importante, porque às vezes a pessoa entende que o imóvel dele tem um valor, acha que tem um valor comercial interessante, mas a localização não agrada. Então, muitas vezes ele acaba tendo que ceder um pouco ali na negociação. E um terceiro fator, que não deixa de ser tão importante, é o proprietário confiar esse trabalho ao corretor. A gente não trabalha, por exemplo, com imóveis sem ser uma gestão exclusiva. O que significa isso? O proprietário, ele entendendo que o nosso trabalho, nós temos um plano de marketing lá, mais de 20 itens que a gente vai cumprir dentro de um determinado prazo para poder vender aquele imóvel. Mas para isso ele dá essa confiabilidade ao nosso corretor de imóveis. Ele fala assim, não, tá bom, você vai cumprir foto profissional, instalação de marketing para o meu imóvel. Nós fazemos lá o Safari, que é uma visita dos corretores de outras imobiliárias para conhecer o imóvel, enfim. A gente faz vários pontos para poder agradar o mercado no intuito de mostrar aquele imóvel. Então a gente trabalha, por isso que eu falei, precisa da dedicação do corretor, precisa do imóvel estar com preço justo no mercado e o proprietário entender esse trabalho nosso, que é o marketing que a gente faz para poder vender. Falando um pouquinho de localização, vamos dizer assim, não adianta aquela pessoa ter a casa mais bela que existe, com 6 dormitórios, vários banheiros, só que ela fique distante de centro comercial, de supermercados, de escola. Isso conta também na localização, na avaliação do imóvel? Muito, muito. Às vezes, infelizmente, né, nossa cidade tem problema de enchente aí de vez em quando, né? Então, isso pode derrubar até 50% o valor de um imóvel quando ele está numa região que alaga. Então a pessoa tem que ter muito cuidado, né? Ela constrói, o que ela vai investir naquele local, para que no futuro ela tenha essa sensibilidade que fala, se eu for vender minha casa, né? Será que eu mesmo compraria essa casa onde ela está? Então a gente também conscientiza o proprietário disso. Por isso que a gente faz esse estudo para poder chegar num preço. Eu achei interessante uma palavra que você falou aí de safari. Safari. A gente sabe o que significa safari, claro, mas acho que no segmento de vocês seria os corretores e várias imobiliárias da cidade trabalharem assim, tipo, tem um imóvel em tal lugar que pode...
O Safari, ele é assim, a gente pega um imóvel que está lá vazio, lógico, a gente faz um tratamento nele, às vezes uma pintura, uma limpeza, e convidamos os corretores, as imobiliárias, para ir conhecer esse imóvel, porque muitas vezes ele vê por foto, não tem essa noção. Isso vai ter lá na entrada do imóvel todo o script dele, ó, tantos quartos, tantos metros quadrados, o que ele oferece e o preço. É um preço bem ali significativo, porque a gente já fez um estudo e precificou esse imóvel para poder estar no mercado. Então, qual que é o nosso trabalho? A gente da Remax procura captar o imóvel com preço justo e bota no mercado para os outros corretores venderem. A gente não tem aquela exclusividade na venda. Nós temos uma exclusividade na administração do imóvel. Ok. Tá? Isso na parte de venda de imóveis já prontos. A Remax também, na parte de corretor, trabalha também com... estamos tendo aqui uma avalanche de loteamentos novos aqui em Capivari, na parte de venda de lotes. Tony, vou falar um pouquinho da Remax para você entender o que ela é. A Remax, hoje, ela é uma imobiliária que tem 49 anos de mercado. Ela é uma empresa americana, nós estamos em 600 unidades aqui no Brasil, estamos chegando a 9 mil corretores no mundo, e aqui no Brasil algo em torno de 1.800 corretores. O forte da Remax é venda de terceiros. O que é essa venda de terceiro? É venda desses imóveis particulares. Tá? Ela não foca muito em lançamento imobiliário, não. Então ela treina o corretor desde o início para poder instigar aquele proprietário que quer vender o imóvel a ter mais qualidade no trabalho, e enfim, a gente coloca isso com prazo de 3 a 6 meses para vender o imóvel. Se não vender nesse prazo, até antes disso, a gente já começa a conversar com o proprietário. Olha, acho que o preço não está atrativo, precisa pintar essa fachada, trocar alguma coisa. Então nós da Remax somos assim doutrinados e treinados a sentir o mercado e ajudar o proprietário. Nosso trabalho é exatamente isso, ajudar através do máximo serviço que a gente puder oferecer para vender. Quanto ao lançamento imobiliário aqui na nossa cidade, tem muita coisa acontecendo, sim, a gente sabe disso. A gente não está de fora, a gente está assim também trabalhando nessa frente, são outro braço aqui da imobiliária. Nós temos até um gerente lá, o Maurício Midas, que está tomando conta dessa parte para nós, que é treinar os corretores daí para fazer uma venda mais ativa, que seria na parte de lançamento. Mas nosso trabalho mais forte mesmo é na venda de terceiros. E vocês também trabalham no segmento de, por exemplo, se a pessoa tem um terreno e quer construir uma casa, fazer o financiamento, também funciona dessa forma ou não? Sim, Marquinhos. Na verdade, a gente não deixa negócio vazar, vamos dizer assim, né? Uhum. Se o cliente chegar lá com o intuito de fazer qualquer tipo de negócio no ramo imobiliário, a gente vai ajudar ele. Então nós temos parceiros que faz construção, financiamento imobiliário. A gente procura entender o que ele quer, a condição dele também, antes de também ficar ofertando o que a gente tem, né? Então, ver qual é a necessidade. Puxa, a condição sua é essa. Então, eu mostro os lotes mais específicos que está dentro do orçamento dele. E a gente já dá um orçamento com o imóvel pronto. Isso que é bacana. Então, a gente atende, sim, esse setor também. Muito bom. Nós tivemos uma época que a economia no ramo imobiliário subiu bastante, estava em alta, depois teve queda. Na pandemia, como foi essa situação? Porque acho que muitas pessoas que tinham a sua casa e a situação apertou, precisou colocar a casa à venda. Foi fácil de vender, não foi? Como que foi esse período de pandemia? Tony, eu falo que o mercado imobiliário não tem crise. Por quê? É exatamente um ponto de vista que você colocou. Se a pessoa tá lá duro de grana para pagar um aluguel, vai morar com a família. Ou então ela disponibiliza aquela casa para a gente alugar no mercado. E acontece o contrário muitas vezes. Na pandemia, tinha muita gente lá amontoada numa mesma casa, começou a pulverizar. Não, preciso de um apartamento, uma casa. Então o mercado ele oscila muito nesse sentido, mas as pessoas, se você analisar, precisa de um teto. Então nós temos uma carência imobiliária aqui na nossa cidade, próximo de 4.500 unidades. Tá? Então, 10%? A gente tem um número na Remax que faz assim, ó. Nós temos hoje algo em torno de 20 mil imóveis na cidade. Você falou 10%, mas não é bem esse número porque
relacionado ao número de habitantes. Eu né, pego pelo praticamente. SAI, né? A gente puxa lá no sim. SAI 22 mil imóveis cadastrados. Sim, sim. De casas, não terreno, não prédios comerciais. Aí o que a gente faz? Dentro desse número existe uma estatística que é em torno de 10% é comercializado por ano. Então 2 mil imóveis, tá? E algo em torno de 60% a 70% disso é comercializado entre os proprietários, por falta às vezes de um bom serviço do corretor de imóvel. Mas não é que ele não presta um bom serviço, ele às vezes não está preparado para o mercado. Por isso que dentro da Remax nós temos até uma escolinha lá, a Universidade Remax, que ensina o corretor a atender melhor esse mercado, a ajudar o proprietário a vender, que muitas vezes o proprietário acaba fazendo até um mau negócio por conta disso. Tocando no assunto do mercado de pandemia que aconteceu aí, a Remax teve, por ser uma rede, né, a gente conversa muito entre rede, nós tivemos uma alavancagem nas vendas, algo em torno de 25%. Tá? Por conta desse giro. A pessoa saiu de um imóvel menor, queria um imóvel maior. Então, o mercado para nós foi muito aquecido na pandemia. A gente estava assustado achando que não, né, ia dar uma esfriada, mas aconteceu o contrário. Teve muita gente procurando imóvel. E por a gente estar trabalhando muito online naquele momento, nós tínhamos treinamento online, a gente falava com o presidente da Remax quase todo dia, fazendo lá uma perspectiva do Covid. As coisas foram assim, acontecendo naturalmente. Então nós não se preocupamos, na verdade, com a pandemia. Passou despercebido e foi assim, uma valorização do nosso mercado até nesse setor o que a gente vivenciou. Quem é que não quer ter um teto, uma privacidade, né? Independente de... Porque família a gente sabe, é importantíssimo, mas também morar aquele... todo mundo amontoado ali, não dá, né, cara? Não, a gente mexe com locação, Marquinhos. A locação lá, nós temos hoje uma média de 8 pessoas procurando por unidade de casa que a gente tem disponível para locação, pra você ter uma ideia. Então, a necessidade no mercado em Capivari é grande. Por mais que tem, né, esses loteamentos, essas coisas acontecendo, mas ainda é muito moroso a burocracia. Então, quando ficar pronto o loteamento até o cara construir, já tem outra família que já se formou que precisa de casa novamente, enfim. O mercado não para. Everaldo, queremos agradecer a sua vinda, explicar um pouquinho sobre o que é o corretor de imóveis, o que ele faz, o que a Remax oferece para a população aqui de Capivari. Deixe os contatos da Remax, caso alguém queira contatar vocês. Deixo com o maior prazer. Nós estamos ali na Barão do Rio Branco, 611. O nosso telefone comercial é o 34925968, 34925968. Eu só gostaria de colocar mais uma coisa na semana do corretor, no mês do corretor, né? Estamos encerrando, amanhã é o último dia. Nós temos uma oferta de vaga para corretores de imóveis que quer ser corretor empreendedor, tá? Porque o corretor lá, ele trabalha para ele. Nós damos esse trabalho. Nós temos um comissionamento que começa com 45% da comissão e pode chegar até 70% se ele seguir um plano de carreira. Mas a pessoa que quiser saber mais, esse aí é para atender um mercado que tem carência aqui na nossa cidade e região. E nós estamos assim bem estruturados para poder treinar essa pessoa, deixá-la apta a ter sucesso aí no mercado de corretor de imóveis. E valorizar essa profissão maravilhosa que eu amo tanto. Maravilha, manda um abraço. A Remax também está nas redes sociais, né? Com certeza, estamos lá, Remax, aj2imóveis.com.br. Lá você vai ter o nosso book de imóveis para você analisar o que está em mercado disponível para a gente trabalhar. Um abração pro seu irmão Rogério lá. Fala pra ele que tá convidar mais pra nós rasgar aquele pano daquela mesa de bilhar lá, viu? Ditão, né? Não, estamos lá. Vamos junto aí bater um bilharzinho na casa do mano. Valeu. Um abraço, então, Everaldo. Opa, Tony, Marquinhos, prazer enorme. Obrigado por essa oportunidade e, assim, valorizar essa profissão aí, que eu tenho muito respeito pelos colegas de mercado e, principalmente, pela minha família Remax aqui em Capivari.